Conta-se que dois irmãos viviam nas regiões do Himalaia e um deles, depois de algum tempo, resolveu que queria servir a Deus, queria cooperar com Deus, mas não no meio do povo, no meio da massa, no meio da gentalha. Ele queria cooperar com Deus no alto do Himalaia, treinando a mente, fazendo exercícios psíquicos. E para lá demandou. O outro irmão decidiu também cooperar com Deus. Eu quero servir a Deus, mas eu quero servir a Deus aqui, no meio do povo, junto à minha gente. E ficou no vilarejo atendendo às multidões. O irmão que subiu a montanha passou muito tempo lá. Desenvolveu de tal forma a sua capacidade mental, seu poder de concentração, sua integração com as coisas do cosmo, que quando pensava algo negativo, ele era capaz de dissolver a neve. E lá embaixo, o outro irmão trabalhava as necessidades alheias, tratava feridas, as chagas abertas, as dores do mundo. Mas o irmão que tinha subido a montanha para meditar, sentiu saudade do outro que ficara lá embaixo e decidiu por visitá-lo. Mas o grande desafio, como é que eu vou, depois de tanto trabalho aqui em cima, misturar-me àquela gente lá embaixo? Como é que eu vou? Mas a saudade era grande. E ele pensou consigo, bem, eu vou fazer uma bola de neve bem compacta e levo comigo, porque eu posso verificar como é que vai ficar meu pensamento. Eu poderei sentir se meu pensamento desviar do bem. Fez a bola de neve e desceu a montanha, silencioso. E quando chegou, depois de muitas horas lá embaixo, no vilarejo, depois de tanto tempo, saiu a perguntar: onde estaria fulano, o seu irmão? Onde estaria aquele homem? Alguém apontou um casebre, algumas folhas de palmeira que cobriam o casebre, e debaixo, no meio de jovens, de crianças, de velhos, um homem de barbas longas, a cabeça já alvejada pelo tempo, cuidava da perna de uma jovem morena muito linda, que esticava sobre as pernas dele. E ele tratava de uma ferida aberta, com toda a tranquilidade, com toda a paz do mundo. O irmão visitante começou a olhar a jovem que era tratada pelo irmão barbudo. Foi olhando aquela jovem bela, fixou-se na sua perna esticada e a bola de neve começou a derreter em sua mão. A moral da história é que é muito fácil ser virtuoso e cooperar com o bem longe do mal e dos desafios. O nosso grande repto, o nosso grande desafio na Terra é cooperar com Deus na luta que temos. É cooperar com Deus no meio das adversidades, no meio de toda essa loucura em que estamos, no meio da criminalidade, da corrupção, das mentiras, das falcatruas, das inimizades. É exatamente para esse meio que Deus nos mandou. E se o Criador nos mandou para cá para viver essa experiência, é porque Ele sabe, é porque Ele soube que aqui, nesse caldo de cultura, é que nós teríamos melhores e maiores chances de crescer, cooperando com o bem na terra. Não adianta sermos virtuosos no meio de virtuosos. O mundo é de provas, o mundo é de expiações, exatamente porque temos que aprender a tirar leite da pedra, a transformar os limões em limonadas. É por essa razão que a nossa cooperação com o bem não pode se restringir a viver entre pessoas boas, no sentido de ajudá-las. Não são os bons que precisam de nossa ajuda. Como disse o Cristo,
Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico é quem é enfermo. Ainda que tenhamos por amigos do coração as pessoas do bem, as pessoas harmonizadas, as pessoas que nos ajudam a crescer, não esqueçamos que temos um compromisso de estender as mãos àqueles que estão na retaguarda, àqueles que estão atormentados, os que não conseguem entender e ver a vida como nós já conseguimos compreender e ver a vida. É preciso ser cooperadores do bem, mas onde ele não existe. Porque senão choveremos no molhado. Seremos como aquele homem que conseguia dissolver a neve com seu pensamento, mas que não tinha dissolvido da alma o olho mau, o olho ruim, o olho lascivo e pecador. É desse modo que nós começamos a pensar de que maneira poderemos colaborar com o bem, de que forma poderemos cooperar com o bem no mundo em que estamos. Parece que a nossa ação não vai servir para nada. O discurso comum é que tudo está perdido, nada tem mais jeito. Mas como? Como é que Deus continua mandando crianças para a terra? Como é que Deus continua nos dando sol, chuva, primaveras e verões, se não tivesse mais solução para nada? Por que continua a nos dar sementes para serem semeadas? É porque as coisas não estão perdidas. Há muita gente perdida na terra, mas nós poderemos lhes ajudar a encontrar o caminho. Nós poderemos ser-lhes bússola ou apresentar-lhes uma. Daí, nós poderemos colaborar com o bem, cooperar com o bem, enaltecendo os valores das pessoas valorosas. Como é difícil falarmos coisas boas de quem é bom. Parece que, ao falarmos do bem das pessoas boas, nós ficaremos diminuídos, quando não é verdade. Quando falamos o bem de alguém, a virtude das pessoas que a gente conhece, um vizinho, um colega da escola, um amigo, um professor, um familiar, ou alguém que a gente não conhece, mas que viu na televisão, que leu no jornal, quanta gente boa sobre as quais nós podemos falar coisas boas, ajudando o bem a ganhar espaço no mundo. Quantas vezes nós podemos dizer a palavra que esclareça, que ilumine, que oriente na hora certa. Ajudar a alguém na hora certa com uma palavra. Mas poderemos cooperar com o bem silenciando diante da ofensa, da agressão de alguém. Porque se nós respondermos naquele impulso da hora, da cólera, da mágoa, com toda certeza nós magoaremos também os outros. E o grande problema, nos lembrou o homem de Nazaré, não é o que nos entra de fora para dentro, não é o que nos entra pela boca da alma, é o que sai dela. Porque aquilo que nos chega proveio de alguém, e esse alguém será responsável. Mas o que sai de nós e é negativo, a responsabilidade é nossa. Então nós poderemos cooperar com o bem, fazendo bem, falando o bem, ensinando o bem, indicando as coisas boas. Nós temos tantas formas de fazer isto. O mal não merece comentário em tempo algum. Mas se houver necessidade de comentarmos o mal de alguém, que seja para extrairmos o bem dessa lição. É nesse pensamento que se apoiam os moralistas, aqueles que ensinam a humanidade a viver melhor, acompanhando as formas pelas quais a humanidade vive pior. Então, cooperar com o bem não é apenas adquirindo virtudes em branco, pureza em branco,
aquela pureza teórica de quem se esconde do mundo, de quem se tranca a 7 chaves. A cooperação com o bem, toda a cooperação com o bem, exige que nós saiamos ao campo de lutas, ao campo de batalha. É no mundo onde nós deveremos nos desenvolver. Não esqueçamos da oração sacerdotal de Jesus. Ela foi chamada assim nas traduções, a oração sacerdotal de Jesus. Quando ele pede a Deus em relação aos seus discípulos, Senhor, eu não te peço que os tires do mundo, eu te peço para que os livres do mal. É no mundo que deveremos estar. A nossa grande preocupação é viver no mundo sem nos tornarmos uma pessoa mundana, negativa, infeliz e inferior. Jamais nivelar por baixo em termos morais. Nos nivelaremos sempre a partir daquilo que é nobre, que é digno, que é bom, cooperando com o bem. Por isto, vale a pena entender as lições de Paulo de Tarso, quando nos propõe falar aquilo que convenha à sã doutrina, falar aquilo que represente o bem, que seja conveniente ao bem, a boa doutrina, a boa orientação do homem de Nazaré. Nós podemos cooperar com o bem de múltiplas formas, começando de nós, tratando de nós, gostando de nós próprios, melhorando a nossa autoestima, iluminando o nosso coração, para que, de um coração iluminado, possam partir energias positivas na direção dos outros, na direção do mundo. Foi Cristo que disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se o nosso ser, se a nossa intimidade estiver cheia de luz, não haverá outro recurso se não falarmos claridades, cooperando com o bem.